Gente que não fez nada de bom, muito pelo contrário. Pessoas que praticaram crimes hediondos aqui no nosso país. E agora vêm sendo assistidas como os reis do entretenimento. Histórias que podem ser apreciadas, que podem ser até reverenciadas. Tem pessoas, tem criminosos desse grupo que estão sendo chamados de referência. O que será que está acontecendo, hein? Vamos falar sobre isso? Oi gente, eu sou o Celso Bandarra, ator, jornalista, roteirista, criador e produtor de conteúdo, e hoje eu venho falar de uma série que está fazendo muito sucesso aí no streaming, estreou recentemente, e eu falo dessa série aqui, Tremembé. É uma série escrita a partir dos livros do Ulysses Campbell, que fala sobre criminosos notórios do nosso país. Suzane von Richthofen, Daniel Cravinhos, Christian Cravinhos, Elise Matsunaga, Alexandre Nardoni, Ana Carolina Jatobá, Gil Rugai, Lindenberg Alves, enfim. Gente que praticou crimes terríveis, né? Suzane, por exemplo, e Elise Matsunaga dispensam apresentações, assim como outros nomes que eu disse aí. O casal Nardoni, né, que foi condenado a muitos anos de prisão por matar a Isabela Nardoni, filha do Alexandre, enteada da Ana Carolina Jatobá. E essa série estreou em meio a muito auê de nossa, que incrível, o Brasil entrou no gênero true crime e tá muito legal, tá muito bacana, que história interessante, que história envolvente. Primeiro, como ator e como uma pessoa que trabalha no audiovisual há muitos anos, não tem como deixar de comemorar a abertura do mercado de trabalho, né? Mais vagas no mercado de trabalho para atores, diretores, roteiristas, maquiadores, cabeleireiros, caracterizadores, cenógrafos, maquinistas, motoristas, cozinheiros, enfim, todo mundo envolvido numa produção desse tamanho. Isso é sensacional, saber que existe trabalho para mais gente, né? Que se saiu de um monopólio, a produção teledramatúrgica, a produção audiovisual, né, de dramaturgia, saiu de um monopólio, saiu de uma ou duas empresas só que mandavam e desmandavam no mercado, ainda fazem muito disso, mas hoje muito menos, né, até porque não mantém os seus elencos contratados fixamente, portanto não tem exclusividade durante todo o tempo sobre os seus artistas, mas e com a abertura desse mercado, isso é sensacional. Eu vi a série inteira, a série, se não me engano, tem 5 capítulos. É uma caracterização muito boa, eles optaram por realmente reproduzir nos atores, recriar nos atores, refazer nos atores a questão física desses criminosos, de forma muito parecida, quase como uma cópia. E isso, do ponto de vista da reprodução, né, em outra pessoa, num ator, da caracterização, isso é sensacional. Isso é muito bom na série, né? A série tem um bom roteiro, ela te envolve. Eu vi, acho que o primeiro capítulo e depois eu vi os outros 4 numa tacada só. Me despertou realmente o interesse e eu queria ver até onde aquilo ia chegar. A série tem atuações incríveis, muito boas. E a semelhança física até nos assusta um pouco, né? Marina Rui Barbosa como Suzane, eu acho que ela fica ali numa linha muito tênue entre a quase caricatura e o retrato de uma mulher que foi considerada uma psicopata pelos
psiquiatras forenses, pelas pessoas que fizeram uma série de testes com ela. Não é à toa que a liberdade, de que a ida dela para o semiaberto demorou muito tempo por conta dos resultados desses exames, né? Esses exames avaliam basicamente se essa pessoa tem condições de conviver em sociedade, ainda que durante uma saidinha de 4 ou 5 dias, de Dia das Mães, Dia dos Pais, Páscoa, Natal, Ano Novo, enfim. Eles são submetidos a uma série de testes para saber se essas pessoas têm condição de ir sem matar ninguém, sem roubar ninguém, sem ter a consciência de que praticaram um crime e que a saída delas é só para elas terem um momento de família, um momento de experimentar um pouco da liberdade, com todas as regras que isso implica, enquanto você é um preso e tudo mais. É uma série que tem esse roteiro envolvente, que portanto te prende. E eu falava da Marina Rui Barbosa, né? Que ficou, na minha opinião, numa linha muito tênue entre a quase caricatura. Ela está usando uma prótese dentária, porque a Suzane é levemente, né, tem um dente um pouco mais para frente. Eu até achei que ficou um pouco exagerado demais, mas a Marina está muito bem, né? Fala-se muito na Sandrão, que é uma outra criminosa que dentro da cadeia teve um envolvimento amoroso tanto com a Elise Matsunaga quanto com a Suzane, que é uma atriz, eu particularmente não conhecia, chamada Letícia Rodrigues, que está muito bem no papel. Por mais que o papel seja muito bem desenhado, né, como a chefona da cadeia e tudo mais, ela tinha também muito poucas referências. A única vez que essa Sandrão apareceu para valer foi numa entrevista que a Suzane deu para o Gugu muitos anos atrás, que aliás é reproduzida na série. Fora isso, não se tem muita referência. Ela está entre essas criminosas que optaram por ter uma vida bem reclusa, até onde eu sei, não apareceu dando entrevistas como outros fizeram e tudo mais. Um outro destaque eu acho que é a Bianca Comparato, porque ela teve muito poucas referências também. A Bianca vive a Ana Carolina Jatobá, a madrasta da Isabela Nardoni, que foi morta, né? E a Bianca faz um trabalho muito contido e diz que se inspirou basicamente, uma das referências, não a única, mas uma das, foi a entrevista que o casal deu para o Fantástico logo depois do crime. Ainda não estavam presos, mas já começavam a ser apontados como os principais suspeitos. E o Valmir Salaro, então repórter policial do Fantástico da TV Globo, foi até a casa deles e fez uma entrevista. Foi a única entrevista que Alexandre e Ana Carolina concederam durante todo esse período. Mesmo depois que eles saíram, até onde eu me lembre, eles não deram nenhuma entrevista. A Suzane ainda deu entrevista, né? A Suzane deu aquela entrevista fatídica para o Fantástico, em que a máscara dela caiu, porque ela estava com o microfone conectado e ela não se lembrou disso. E há ali flagrantes do então advogado dela instruindo a Suzane a ser meio infantilizada, demonstrando uma doçura que ela não tinha e tudo mais. Depois ela deu essa entrevista pro Gugu, né, dentro da penitenciária de Tremembé, muitos anos depois. Eu não sabia, mas essa entrevista, segundo o filme, ela foi paga. A Suzane recebeu 120 mil reais para dar uma entrevista, né? Uma criminosa condenada, uma réia confessa, dentro de uma penitenciária, entrevistada por um grande apresentador, num programa que ia ao ar em rede nacional pela TV Record, e ela ganhou 120 mil reais para dar aquela entrevista. Eu não me lembrava dessa situação, aliás, eu não sei nem se isso chegou a ser divulgado na época, eu acho que não. Enfim, tem atuações ali muito marcantes, mesmo do elenco, que não é o elenco, não seria o elenco principal ali, tudo é muito bem ambientado, você tem cenários incríveis, é muito bom ver isso fora das grandes emissoras, né? O que só comprova o que a gente já sabe, o talento dos nossos profissionais, o talento do audiovisual brasileiro,
o talento de quem trabalha nessa área. Dito isso, e isso eu muito comemoro como ator e como jornalista, roteirista, sem dúvida isso é sensacional. Sensacional. Agora, o que me chama a atenção é o fascínio que isso despertou nas pessoas. E em reações como esse comentário aqui, por exemplo. Alguém dizendo que Elise Matsunaga é uma referência. Ela quer dizer que Elise simboliza uma mulher, pelo menos é o que ela depois explica nos diálogos e nos questionamentos que são feitos a ela. E essa pessoa que fez esse comentário, ela vai explicando, esse comentário eu vi naquela rede ligada ao Instagram. E ela explica que para ela a Elise é alguém que não se curvou diante de um marido agressor, diante de um marido que a maltratava, que a humilhava, que fazia tortura psicológica com ela, até porque a Elise diz no depoimento à polícia que o marido não batia nela, o que não significa que não era grave a situação emocional a que ela diz ter sido submetida, né? A tortura emocional, né? A violência emocional, de humilhá-la e tudo mais, até por conta da origem dela, né? O que se fala é que a Elise era uma garota de programa, o marido, Marcos Matsunaga, era cliente dela e depois eles acabaram se casando. Mas daí a chamá-la de referência, eu fiquei bastante surpreso. E aí, ainda sobre a Elise, que foi a personagem de todas elas a que mais despertou essa reação, agora criou-se um meme, uma piada que diz o seguinte: antes Elise do que Elisa. Por que isso? Numa referência a Elisa Samúdio, que foi morta pelo goleiro Bruno, que já foi julgado e condenado por isso, já está até em liberdade, porque a Elisa, ela acabou morta pelo Bruno, nunca ficou muito esclarecido, o corpo nunca apareceu, ele nunca disse onde estava o corpo. Se não me engano, o Bruno também não é um réu confesso. Mas daí a você usar como piada essa morte tão triste da Elisa Samúdio, uma menina que deixou um filho, ela tem aí um filho hoje adulto, acho que saindo do final da adolescência, e para quem quer defender de repente as mulheres que merecem toda a defesa do mundo, né, que são as grandes vítimas de violência, com a questão dos feminicídios e tudo mais, eu fico pensando assim, mas será que é para tanto? Será que vale botar uma outra mulher vítima de violência, vítima de feminicídio, para compor uma piada? Antes Elise, parênteses, que ao invés de ser morta pelo marido, o matou e o esquartejou. Antes Elise do que Elisa, abre parênteses, a mulher que acabou morta pelo seu agressor, pelo pai do seu filho. Então eu fico pensando quais são esses valores. Parece um papo meio careta, parece um papo meio de relaxa e vai ver o true crime lá Mas, gente, não dá para deixar de pensar nisso, de elaborar isso, quando a gente vê essas pessoas sendo tratadas como referências. Mas o crime da Suzane é mais grave. A Suzane não é referência. Primeiro que a Suzane tem muitos fãs. Isso quem diz é o próprio Ulysses Campbell, que é o autor dos livros que deram origem, que foram o ponto de partida da série Tremembé. E ela tem fãs. Assim como, não sei se vocês sabem, por exemplo, o Maníaco do Parque, que não está nessa série, o Maníaco do Parque se casou dentro da cadeia. Assim como o goleiro Bruno já está na segunda ou terceira namorada e me parece que também casou. Assim como o Daniel Cravinhos também já tinha tido uma namorada e se casou. Não que essas pessoas não possam reconstruir a vida delas. Uma das premissas da prisão é que eles sejam ressocializados. Isso inclui retomar a sua vida
o seu núcleo familiar, casar, ter filhos, enfim. Mas o que eu fico pensando é que a gente precisa olhar para essas pessoas a ponto de ter esse olhar de referência. A gente, leia-se quem faz isso. Espero que não seja a maioria das pessoas. Mas assim, eu não consigo me entender, eu não consigo traduzir talvez o que eu esteja sentindo quando você olha e diz assim, essas pessoas ganharam uma história, essas pessoas ganharam um status de grandes personagens. E eu não consigo chamar essas pessoas de personagens. Elas são criminosas. Então, quando eu vejo todo esse auê em torno da série, eu entendo a qualidade da série, como eu disse no começo, comemoro como profissional do audiovisual, ator, roteirista, que exista esse mercado, que esse mercado esteja se abrindo, mas me choca, sinceramente, que a gente passe a quase que admirar essas pessoas e vê-las como referência. Uma coisa é dizer, a Elise não se submeteu, a Elise teve um rompante, foi se defender, mas, enfim, cometeu um crime, né? Tá longe de ser louvável. A gente não pode esquecer disso. Ela matou o marido com uma arma e depois ela picotou o marido inteiro, ela cortou o marido dentro de casa, enfiou as partes dele numas malas e jogou essas malas no mato para que nunca mais ninguém achasse, ou para que demorasse muito até que achassem, e logo acharam. Então, assim, uma coisa é evidente que a violência dela não anula a violência que foi cometida contra ela. Isso segundo ela própria, segundo os depoimentos dela. Ela dizia que ela era muito maltratada, que ela foi traída, né? Mas eu vi recentemente um depoimento dela mesma, um depoimento que ela deu durante o processo todo, e ela diz que agressão física, por exemplo, ela nunca sofreu. Ela sofria violência psicológica. Mas daí a ser uma referência. E aí eu fico pensando nos muitos personagens, talvez não rendessem a mesma audiência, muito provavelmente, até por isso não foram retratados, que teriam uma história mais edificante para contar. Por exemplo, aquela professora mineira que salvou as crianças de um incêndio na escola e acabou morta pelo fogo, né? Acabou morta durante o incêndio. Salvou vários alunos, mas não conseguiu salvar a si própria. Toda vez essa mulher é citada como um exemplo, muito genuinamente, de alguém que não ganhou 20% da notoriedade que todos esses criminosos que eu falei aqui ganhou. Então, eu fico pensando o seguinte, volto a dizer, parece um papo careta, parece um papo de, ai, que saco, fala da série, curte a série, assiste a série como entretenimento. Não é entretenimento. Eles bateram muito na tecla de que eles não glamourizaram essas situações. Mas a série foi embalada, para quem for assistir, ou até para quem assistiu, me digam aí, ela foi embalada como um produto de entretenimento quase engraçadinho. Isso se dá principalmente por causa da trilha sonora. Não vou dar spoiler aqui, mas quem for assistir, quem assistiu talvez já tenha percebido, quem ainda vai assistir vai perceber que a trilha trabalha para que a coisa fique bem mais leve do que ela de fato é. É um mérito? É uma escolha? Sim, sim. Só que como é que isso chega nas pessoas? Como mais uma história... Eu não estou falando que a história ficou engraçada, mas a trilha sonora suavizou muitas das situações. Então, eu quero ouvir de vocês, se vocês já assistiram, o que vocês acham de uma série desse tamanho, longa, com um grande elenco, muito bem dirigida, muito bem roteirizada. O que vocês acham disso? De repente ter como protagonistas e como produto de entretenimento a história
digamos assim, suavizada, perfumada de pessoas que cometeram crimes tão pesados, crimes tão horrorosos. Eu quero que vocês me falem aí, deixem aí nos comentários, comentem mesmo, principalmente se vocês já assistiram a série. E o que vocês acham disso? Se esses personagens de fato têm que ocupar esse espaço desse tamanho, tendo as suas histórias contadas. Curtam, compartilhem, deixem aí a opinião de vocês. Gosto sempre de ler o que vocês escrevem e qual é a visão de vocês sobre as coisas que eu trago aqui. E é isso. Um beijo e até quarta que vem. Tchau, tchau.